Olá, inscritos do canal Verdades da África. Hoje vamos falar de um problema sério que tem afetado os países da África, as dívidas. Muitos países africanos estão mergulhados em dívidas. Nessa lista vamos falar dos países que entraram em 2025 como os maiores devedores do Fundo Monetário Internacional. Já adianto que Angola, infelizmente, está na lista. Vamos ver a posição que se encontra e quais são as implicações das dívidas e por que o FMI empresta tanto dinheiro para o continente africano. Essa matéria foi sugerida pelo jornal ou pela página Africa News, que tem como título os 10 países mais endividados da África. Começa com um texto introdutório que diz o seguinte: os países africanos estão lidando com dívidas crescentes com o Fundo Monetário Internacional, à medida que 10 nações emergentes como as mais endividadas no quarto trimestre de 2025, os últimos 3 meses de 2025. Essas dívidas refletem uma dependência financeira externa para enfrentar desafios fiscais, especificamente durante crises. Os empréstimos do FMI oferecem alívio financeiro, mas frequentemente têm condições rigorosas. Isso é verdade. Ninguém vai emprestar. Quem empresta dinheiro sem querer nada em troca. Sem mais delongas, vamos ver. Aqui estão os 10 principais países africanos que mais devem ao FMI. Em primeiro lugar, nós temos o Egito com uma dívida de 9,45 bilhões de dólares. Em segundo, nós temos o Quênia com 3,02 bilhões de dólares e em terceiro nós temos Angola com 2,99 bilhões de dólares. Depois vamos no quarto com Ghana com 2,25 bilhões de dólares. Quero chamar a atenção a algo. Se nós percebemos, estes países que estão aqui na lista dos países mais endividados com o FMI têm algo em comum. Primeiro que a maior parte deles figura na lista dos países mais ricos da África. Então agora a pergunta que eu faço: será que esses países são ricos de forma ilusória ou realmente são ricos? Ok, vamos tentar entender isso ao longo do vídeo. Outra questão é que se nós falamos, por exemplo, de Angola, Angola é um país rico em recursos naturais. Então quer dizer que, será que o FMI será que o FMI empresta dinheiro para quem tem como pagar? Porque se fosse para partir da vertente de ajuda, nós íamos colocar na lista países como o Burundi. Por exemplo, o Burundi hoje é o país mais pobre da África, mas se não se figura na lista dos países mais endividados com o FMI. Aqui figura Angola, que é um país rico em recursos, o Egito, que é um país que também tem recursos, entre outras formas de influência. E também temos Ghana, que é um dos países também considerado o mais rico e o que mais desenvolve na África. Depois, em quinto, nós temos Costa do Marfim, com uma dívida de 2,19 bilhões, e temos em sexto a República Democrática do Congo, que vem reforçar a minha teoria sobre os recursos naturais. Todo mundo sabe que a maldição da República Democrática do Congo e da África são os recursos naturais. A República Democrática do Congo é um exemplo claro de como algumas potências ocidentais, entre outras também orientais, se aproveitam da África, com dívidas ou com conflitos. Criam conflitos internos para distrair o povo com esses conflitos, enquanto saqueiam os recursos naturais. As dívidas também são uma forma de saquear, porque se eu te empresto algo, tens que me pagar. E o defeito da dívida é o seguinte: o país ou a pessoa que entra em dívidas cai num ciclo vicioso. Percebe? Por quê? Porque hoje eu estou com uma dívida, consigo liquidar a dívida, mas fico sem dinheiro posteriormente. E o que eu faço para poder compensar, suprir aquela necessidade imediata de dinheiro? Vou contrair uma outra dívida. Então fico num ciclo vicioso. Então, se eu tenho recursos, por exemplo, eu penhoro, alguns países podem fazer isso ou fazem isso, penhoram seus recursos naturais em troca de algum valor. Só que se nós fizermos uma análise, vou terminar aqui a lista, depois vamos continuar com a nossa análise. Nós temos em sétimo a Etiópia, que tem 1,31 bilhões com dívida ao FMI. Temos a África do Sul, 1,14. Camarões, 1,13 bilhões. E também, por fim, em décimo, nós temos Senegal com 1,11 bilhões.
dívidas com o FMI. No fim, o texto diz o seguinte: a crescente dependência de fundos do FMI ressalta as complexas compensações que as nações africanas enfrentam entre atender às necessidades fiscais imediatas e buscar objetivos de desenvolvimento sustentável. A África tem que procurar formas de desenvolvimento sustentável. O que acontece? Eu até dou um exemplo de Moçambique. Quando os moçambicanos tiveram informação das ditas dívidas ocultas, o que aconteceu? Os moçambicanos pagaram com a inflação. A dívida foi diluída na inflação e até hoje Moçambique luta para pagar essa dívida. Olha, uma outra questão. Moçambique é um país que é um dos países com muito gás, né? Eu fiz um vídeo a especificar qual é a quantidade mais ou menos que Moçambique já descobriu em termos de gás. E é muito gás. E o FMI emprestou dinheiro para Moçambique. Ou essas Privinvest, essas todas as empresas, bancos envolvidos nessas dívidas. Mas se nós fizermos uma análise, aquela dívida, uma parte do dinheiro, se não a maior parte do dinheiro, porque a outra parte não sabe exatamente onde é que foi investido, foi beneficiar a pessoas, a indivíduos singulares, não a uma nação como grupo. É um dos defeitos das dívidas contraídas nos países africanos. Quando um país africano vai atrás de uma dívida, não procura beneficiar o seu povo. Porque se fosse questão de benefício, vamos lá, eu tenho recursos. O recurso, quando está em forma de matéria-prima, é pouco valioso. Então, contrai uma dívida para poder enriquecer minha indústria transformadora, produzir mais produtos secundários e terciários para poder enviar para outros países, não é? Mas o que acontece é que nós penhoramos o produto na sua forma bruta, que é mais barato para o mercado internacional, que transforma e depois volta a vender para os países africanos com um preço mais elevado. Então isso torna-se um ciclo. Ao invés de contrair essas dívidas para desenvolvimento de um país como um todo, contrai essas dívidas primeiro. Para quê? Para poder pagar as suas singulares, porque existe aquela questão da corrupção. Uma parte desse valor vai para onde? Vai para os países, vai para bolsos de pessoas singulares, que é o que aconteceu tanto no escândalo das dívidas. Eu uso o exemplo de Moçambique, porque como sou moçambicano também acompanhei essa história. Então uma parte do dinheiro vai para quê? Para os bolsos de políticos, que de certa forma facilitam contratos para essas determinadas empresas, de onde vem esse dinheiro do Fundo Monetário Internacional ou de outras organizações que são mascaradas ou simplesmente para pilhar alguns países. Então, se aquele valor beneficia a pessoas particulares e não a um grupo, acaba a dívida é vantajosa para uma certa parcela da população ou da nação. E a outra parcela que não tem conhecimento desses valores ou não tem interesse em saber isso, acaba sofrendo, acaba por pagar um valor que nem sabe para que serviu. Então, essa questão das dívidas é isso. Eu acho que é uma armadilha de países desenvolvidos para poder manter os países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, como gostam de dizer, em vias, enquanto na verdade parece que essas vias estão a apontar para o lado negativo e não para o lado positivo. É uma forma de manter esses países na pobreza para poder manter-se para os estados de ricos do outro lado poder manter-se, né? Então dá uma pequena fração de dinheiro naquele momento, aquela fração é usada, depois com os juros a dívida começa a crescer e torna-se insustentável. Depois chega-se na mesa, senhor, os recursos são esses, nós exploramos durante tantos anos e nós vamos diminuir certa parcela da dívida. Quem vai dizer que isso não acontece? É isso que acontece na África. Então são problemas muito difíceis de resolver, são problemas complexos, mas que partem de reflexões como as nossas, como as vossas reflexões que vão deixar aí nos comentários, para poder chegar a um consenso e uma solução para esse problema que a África enfrenta. Porque isso é um problema sério. A questão das dívidas é um problema sério. Para a África desenvolver, tem que se livrar primeiro das dívidas. E para se livrar das dívidas, tem que ter um desenvolvimento sustentável. É isso que eu trouxe. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Olhar a África é uma perspectiva africana. Tchau.